Alô, tudo bom? Hoje, num dia que é muito especial, que a gente poderia estar comemorando a diversidade, a gente vai falar de nazismo, é, mas que também tem sentido falar de ditadura, de exclusão, né? É porque essa é mesmo uma função da história, não deixar esquecer as coisas que a gente já passou, as coisas que a gente conhece. A história nem sempre satisfaz, né? Por isso que para estudar história a gente precisa ter uma cabeça, uma mente super aberta, e que muitas vezes quando a pessoa é muito sectária, ela acaba não compreendendo bem isso, certo? Bom, a gente, para poder falar de nazismo, a gente tem que falar da Alemanha, obviamente do Hitler, porque ele é o grande condutor do nazismo, embora não tenha sido o único a criar aí os seus valores, tudo aquilo que aconteceu na Alemanha, né? Para falar da questão do nazismo, a gente tem que pensar em duas questões que são importantíssimas e que sustentam esse sistema desde o seu princípio, que é o racismo. O racismo, ele foi construído a partir do século XIX, é um racismo que entende que existem raças inferiores e superiores, e que as raças inferiores elas atrapalhariam o desenvolvimento aí da humanidade e que, portanto, deveriam ser exterminadas, né? A gente vai falar melhor disso depois. A segunda coisa é a ideia de espaço vital, que é o espaço onde essa raça superior, no caso a germânica, ela teria que se desenvolver. Ela precisaria de um espaço amplo que ela deveria ocupar, livre de todas as outras raças tidas como inferiores, né? Então, portanto, a questão do genocídio dos judeus, ele não aconteceu de repente, ele já estava previsto, inclusive, num livro que é o Mein Kampf, que o Hitler escreveu parte na prisão. São 2 volumes, né? Uma parte na prisão e outra parte depois que ele foi solto, em 1924. Então, e coroando isso tudo, ou seja, sustentado pelo racismo e pelo espaço vital necessário para que essa raça se desenvolva e que, portanto, para isso precisaria de fato eliminar as outras, as demais, a gente teria o Terceiro Reich. Reich em alemão é império, significa império, e a história da Alemanha, que é também uma história muito longa, milenar e tem uma complexidade, então a gente vai falar um pouco só dela, só para poder entender o que é que o Hitler está propondo quando ele diz que vai criar o Terceiro Reich alemão. Então, o primeiro Reich foi constituído pelo Sacro Império Romano Germânico, que são os descendentes do Carlos Magno. O segundo Reich foi quando a Alemanha se unifica num estado, se transforma numa monarquia constitucional no finalzinho do século XIX. E o terceiro Reich, o terceiro império, seria esse então que uniria num mesmo espaço, num amplo espaço europeu, todos os germânicos considerados puros. E é isso, a pureza é que vai determinar o uso do conceito arianismo. Olha, são os arianos. Na verdade, os arianos, eles são uma vertente de um tronco linguístico, então não tem nada a ver com a forma como durante o nazismo se usou essa expressão ariana. Mas o ariano seria então aquele germânico puro que não durante a sua vida e dos seus
tanto ascendentes como descendentes, não teria se misturado com as raças consideradas impuras. Então essa que é a história. A maior complexidade da gente falar do nazismo é que ele foi planejado, certo? Diferente, por exemplo, do fascismo, que as coisas iam acontecendo e as soluções iam aparecendo, existia sim um planejamento. Embora esse planejamento estivesse assentado, essa ideia do Terceiro Reich estivesse assentado em pressupostos que não são verdadeiros, né? Por exemplo, a ideia da existência de várias raças. Não existe, né? A gente sabe que existem várias etnias, mas a raça é uma só, né? E a ideia também de um espaço vital, que seria o espaço europeu, que a gente vai ver, são pressupostos que não têm fundamento, né? Científico, teórico, enfim. Mas ele tem uma visão do que ele queria para a Alemanha, o Hitler. Ele encontra várias parcerias entre não só soldados como ele, mas intelectuais alemães, né? Então ele vai assim constituir um dos regimes aí que marca, que talvez tenha sido a condição mais extrema de uma intervenção estatal, de um estado totalitário que a gente conhece na história contemporânea, tenha sido a experiência do nazismo. Então, para falar um pouco da Alemanha e para a gente entender o que é o espaço vital, ou seja, o espaço da vida para a Alemanha, a gente pode começar pelo Império Carolíngio. Olha, os germânicos, eles são de um tronco linguístico que é o indo-europeu. Eles têm origem no norte da Alemanha, tá? Mas eles são constituídos por várias etnias. Então, o que seriam os germânicos? Olha, os francos são germânicos, godos, visigodos, burgúndios, anglo-saxões, todos eles são germânicos, né? Então, eles viviam em tribos, alguns reinos e outros não, alguns reinos inclusive militaristas, e eles descem do sul da Europa em direção ao ocidente europeu, chegando até a Grã-Bretanha, em grupos, né? Principalmente grupos militares, bem armados, excelentes em guerra e tudo mais. E eles vão ocupando os espaços do Império Romano quando o Império Romano entra em crise. Portanto, se a gente for ver na origem dos países europeus, a gente vai encontrar germânico em toda a Europa, praticamente, né? Lógico que esses germânicos, para formar os seus reinos nos espaços europeus, eles foram se miscigenando, se misturando. E é isso que o Hitler quer filtrar. Ele quer encontrar o germânico puro, aquele não miscigenado, tá? Bom, desses reinos bárbaros que a gente tem, todos esses bárbaros germânicos se converteram ao cristianismo, portanto a gente vai ter reinos cristãos, tá? E dentre esses reinos cristãos, um se destacou, que é o reino franco. Não, os francos são germânicos, né? E esse reino franco cresceu e sob uma dinastia que é chamada dinastia carolíngia, tá? A gente vai ter a formação de um império com um dos seus reis, Carlos Magno. O Carlos Magno, por conta da expansão que o reino franco teve com o pai dele, tá? Que inclusive havia doado terras para a Igreja Católica, o Carlos Magno foi coroado imperador romano do Ocidente, tá? Que era um título que vinha do Império, do antigo Império Romano, esfacelado já há muitos séculos. Então, o Carlos Magno era assim visto como um sujeito que, com o seu império crescente, sempre conquistando novos espaços, ele poderia significar aí novamente o Império Romano, a força do Império Romano. Ele seria aí o representante de um Império Romano da Idade Média, né?
Quando o Carlos Magno passou o seu poder, ao morrer, para o seu filho, que se chamava Luís o Piedoso, um grande rei, muito justo, é considerado um rei super justo e correto, etc., muito ligado à religiosidade, mas que cometeu um erro, mas também que era uma tradição medieval, de não determinar, de dividir o seu reino entre seus três dos seus filhos. É uma história mais complexa que, obviamente, eu não vou ficar discutindo aqui, senão a gente não chega no nazismo. Bom, o Luís o Piedoso, então, ele dividiu o reino em três partes, mas era um império gigantesco. Tá? A parte ocidental foi dada a um dos filhos, Carlos o Calvo, tá? Que seria hoje o território da França, mais ou menos, equivalente ao território da França. A parte oriental do império foi dada a Luís o Germânico, e ele traz essa alcunha de o germânico porque ele era muito claro, muito alto, muito forte, mas todos eles são germânicos, a gente sabe, né? E então, esse Luís, o germânico, assume o que seria o território da Áustria, Alemanha, essa região mais da Europa Oriental. E no meio, a região da Lotaríngia, com outro filho do Luís o Piedoso, que seria uma faixa estreita entre a França e a Alemanha, uma faixa longa, né, no sentido norte-sul, que seria dado ao Lotário. Essa divisão foi feita por um tratado muito conhecido na história, que é o Tratado de Verdun, né, e acaba por, então, esfacelar ou dividir o Império Carolíngio gigantesco em três partes. Ao longo da história, a gente vai ver muitas guerras, porque depois o Luís teve um outro filho, que ele também queria dar uma terra, mas ele já tinha dividido, então são muitas guerras, inclusive, que vão opor os próprios irmãos nesses reinos. Mas o que a gente tem, vamos pegar então a parte da Germânia, a parte governada pelo Luís o Germânico, porque é daí que a gente vai ter uma história muito interessante sobre a construção do primeiro Reich alemão, né? Que vai se chamar Sacro Império, sacro porque sagrado, com o apoio do Papa, Império porque ele é gigantesco, Romano Germânico, né? Então, Otto é o primeiro imperador. Serão três dinastias que vão governar esses reinos, essa Carolíngia, depois a gente vai ter os Hohenstaufen, os nomes meio complexos porque alemães, e por fim os Habsburgos, que eles vão governar a maior parte do tempo até o final do Sacro Império Romano Germânico, e vão ter imperadores muito importantes para a história europeia. Bom, o que aconteceu foi que entre esses três irmãos, o Lotário morreu, passou para o filho que também morreu, e essa parte central do Império Carolíngio foi redividida entre França e Alemanha. Essa é uma região, gente, que até a Segunda Guerra Mundial vai dar problema. É a região, por exemplo, que o Bismarck, lá no fim do século XIX, tomou da França. É a região que a Alemanha teve que devolver para a França no fim da Primeira Guerra Mundial. É toda essa região que a gente chama de Lotaríngia, né, historicamente falando, e que vai criar problemas de guerra, inclusive que vai impedir, é um dos fatores que impede França e Alemanha entrarem em guerras no mesmo lado, né, fazerem as suas composições. Então, é uma rivalidade que vai ser constituída historicamente. Bom, então o Sacro Império Romano Germânico era governado por imperadores que eram eleitos entre os grandes nobres. Então, o que era o Sacro Império? Eram cerca de 400 reinos, ducados,
lá remanescentes da Idade Média. A gente está falando do século X ou XI, né? A gente está já na Baixa Idade Média, e que alguns desses príncipes muito importantes tinham o direito de voto, se chamavam os príncipes eleitores. E entre eles, quando um imperador morria, se escolhia, se indicava um novo imperador. A gente percebe que 3 famílias governaram o Sacro Império ao longo desse tempo, que eram as famílias mais influentes, principalmente os Habsburgo, não? Então esse é o primeiro Reich, tá? O primeiro Reich, ele foi governado por Carlos V. O Carlos V foi um dos imperadores mais poderosos da Europa, e a partir dele vai surgir uma questão que depois o Hitler tenta resolver no século XX, quando ele invade a Áustria. O Carlos V, ele teve apenas um filho, Filipe, e que herdou uma enormidade de terras. Esse imperador, essa família era muito poderosa e foi ser rei da Espanha. Então, antes de morrer, o Carlos V dividiu o seu império, inclusive sua herança pessoal, né, por parte de avós e pais, entre o seu filho Filipe, que é da Espanha, inclusive América também, né, e o seu irmão Ferdinando. E ele doa para o Ferdinando a Áustria. Então criam-se 2 ramos dos Habsburgo que vão se separar. Então um ramo que tem a coroa do império ainda, e um ramo que cria um reino austríaco muito poderoso. Então, quando a gente chega no comecinho do século XIX, né, eu estou obviamente que resumindo e pulando muita coisa aí nessa história, quando a gente chega no comecinho do século XIX, 1806, o Sacro Império era muito poderoso. Tá? Ele era uma oposição às expectativas de expansionismo do Napoleão Bonaparte, Napoleão I, já coroado imperador, tá? Porque ele não conseguia romper essa resistência do Sacro Império, até porque o Sacro Império tinha o apoio do Papa, né? Durante, por exemplo, a reforma religiosa que foi feita na Alemanha, né? No norte da Alemanha, o Carlos V era o imperador, ele ficou ao lado da Igreja Católica, né, impedindo os protestantismos, tá? Então, historicamente, um império religioso, católico. Então, o que aconteceu foi que o Napoleão Bonaparte, usando toda a sua força militar, ele conseguiu dissolver o Sacro Império Romano-Germânico em 1806. Então, esse Sacro Império, que a gente chama de Primeiro Reich, que o Hitler vai chamar de Primeiro Reich, Primeiro Império, ele vai desde o fim do século IX, século X, até o início do século XIX, tá? E é essa tradição e é esse orgulho que o Hitler vai tentar restaurar quando ele usa a expressão Reich, né? Ou Terceiro Reich. Bom, então o que aconteceu foi o Napoleão Bonaparte criou a Confederação do Reno, ou Confederação Germânica, onde ele reúne vários principados não tão importantes nem tão fortes, né? E deixa justamente a Prússia e a Áustria, que são os mais ricos e mais importantes reinos do antigo Sacro Império. Então ele retira, né, esses 2 para que não surgisse uma confederação muito forte. O Napoleão não quer oposição na Europa, ele está na fase aí do bloqueio continental, das estruturas que ele quer construir, né, para ampliar o seu império aí, que é o primeiro império napoleônico. Bom, então, durante esse início, até meados do século XIX, o que houve foram tentativas, várias, de tentar juntar, fortalecer os germânicos
no sentido de unificar aqueles reinos todos, se não politicamente, pelo menos economicamente. A gente tem uma tentativa que se chamou Zollverein, que era de fazer como se fosse um Mercosul alemão, né? De unir os estados para uma livre circulação de mercadorias, para existir uma livre circulação de pessoas, já com a ideia dessa germanidade, né? Dessa identidade germânica aí. Deu certo muitas coisas, outras não deram tão certo, e o que a gente vai perceber é que na Prússia, que fica ao norte, né, a Áustria era bem ainda agrícola, desenvolvimento agrícola, mas a Prússia, ela teve lá, então ela se transformou, ela era uma monarquia, tá? E o primeiro-ministro, né, vai existir aí uma importância muito grande do primeiro-ministro, que é o Bismarck. E o plano dele, o planejamento dele é, além de industrializar a Alemanha, né, que seria aí a Alemanha, ele também vai militarizar a Alemanha. O discurso do Bismarck era de que o Estado que possuísse armas, o Estado que possuísse exército, ele poderia manter a paz, né? E está dentro de um período que para os historiadores é chamado de paz armada, que é um período que vai de 1870, 80 até 1914, né? Onde existe mesmo o crescimento do nacionalismo e um aumento aí do militarismo, né? Da construção de uma indústria bélica e tudo mais. Então o Bismarck faz esse desenvolvimento e o Bismarck vai ser, e de forma muito irônica inclusive, um obstáculo para o crescimento da França, já governada pelo Napoleão III, né? Que seria aí o segundo império napoleônico francês, né? Primeiro o Napoleão Bonaparte, Napoleão I, e depois o sobrinho dele, Luiz Napoleão Bonaparte, que vem a ser aí o Napoleão III, tá? Então, o Bismarck, ele cria uma situação de guerra contra a França, né? Até porque existia a ideia de revanche, porque durante a expansão napoleônica do Napoleão I, a Germânia perdeu muitas terras e existia essa ideia de reaver as terras perdidas. Então, nessa guerra chamada franco-prussiana, eles prendem o Napoleão III de uma forma bem humilhante, vendem o Napoleão III para a França, né? E ainda assinam o armistício e o rei da Alemanha vai ser coroado em Versalhes, o que vai ser considerado muito humilhante para os franceses, tá? Então, então, a partir de 1871, é o que a gente chama de Segundo Reich, certo? Que é a Alemanha, né, principalmente a região mais do norte, tá? Governada por um monarca e uma monarquia parlamentar, certo? Então, esse forma aí o Segundo Reich alemão. O que vai acontecer é que esse Reich, o Segundo Reich, é o que vai colocar a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, certo? A gente vai ter aí, havia uma resistência do Bismarck, porque ele entendia que a Alemanha não tinha que ir para a guerra, mas o imperador, o Guilherme II, entendeu que a Alemanha tinha sim que ir para a guerra e se juntou com o Império Austro-Húngaro e a Primeira Guerra foi um fracasso para essa região, né? Então a gente sabe que entre 14 e 18 a Alemanha vai ser destruída pela primeira vez aí na Primeira Guerra Mundial de forma muito triste, né? Bom, perdida a guerra, a Alemanha vai ter que assinar o Tratado de Versalhes.
esse tratado é considerado por muitos historiadores como um dos motivos mais fortes, não do surgimento do nazismo, mas do apoio que o alemão deu ao nazismo, certo? Porque a Alemanha foi considerada a única responsável pela guerra. Então ela vai ser penalizada de uma forma que era quase impossível ela se recuperar ou ela pagar as indenizações de guerra. Então ela foi proibida de formar exército, ela foi completamente desmobilizada, ela foi condenada a pagar um absurdo para os países da Tríplice Entente, e obviamente que ela não teria condições, ainda mais que havia perdido a guerra, ela não teria condições de pagar tudo que estava sendo imposto pelo Tratado de Versalhes. Então o próprio Hitler, nos seus discursos, ele dizia: não foi um acordo, não foi um Tratado de Versalhes, foi uma imposição. A Alemanha foi obrigada a assinar algo que ela não poderia arcar. O que os países europeus fizeram com a Alemanha foi uma humilhação. E é nesse momento que o Hitler começa a se destacar. Vou falar um pouco dele, daí a gente junta essas histórias, porque a partir de 1919 o Hitler vai fazer parte da história da Alemanha, vai ter um papel aí de um personagem bem importante. O Hitler não era alemão, ele nasceu na Áustria, né? Ele foi austríaco até 1925, quando ele renunciou à nacionalidade austríaca, né? Ele, adolescente, ele se mudou com os pais, né, para Munique, para a Alemanha. E óbvio, a língua é alemã, né, tem a mesma tradição. E ele acabou estudando e fazendo serviço militar na Alemanha. E ele participou da Primeira Guerra Mundial como soldado. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial no exército alemão, tá? Em 1919, terminada a guerra e assinado o tratado, o Hitler entra no partido nazista. Ele já havia participado de alguns partidos e esse partido depois foi se transformando até se transformar no partido nazista. Nazismo é a abreviatura do nome do partido em alemão, né? Partido Nacional Socialista Alemão. Em alemão é nazi, então o nazismo, a palavra nazismo vem daí, né? Porque esse partido vai durar até a morte do Hitler e vai ser o partido único durante o nazismo. Então a gente vai dizer o nazismo é o governo do Partido Nacional Socialista Alemão, tá? E que propõe aí as ideias do seu grande líder, que é o Hitler. Bom, em 1921, o Hitler já era aí o líder do partido nazista, ele já se destacava, ele falava muito bem, e ele vai divulgar o partido, viajava, fazia discursos, ele já começa a usar a propaganda de um jeito muito forte para divulgar o partido, né? A ideia de que o partido deveria ter o SA, que a gente chama que é um braço armado paramilitar, então havia assim, os treinamentos, uma disciplina rígida. Então já em 1921 já existiam as ideias que vão depois ser levadas ao extremo e que é o que a gente chama de nazismo, tá? Em 1923, o Hitler participa de um atentado contra o governo alemão, que é chamado de Putsch de Munique, Putsch da cervejaria, uma coisa assim, que foi uma tentativa de derrubar o governo, foi uma conspiração, todos foram presos, né? E o Hitler então vai parar na cadeia, certo? Por causa desse atentado, acusado aí de atentado contra
o governo alemão. Ele fica entre assim, a prisão, foi preso, daí foi julgado, ele ficou 1 ano e pouco na prisão. Nesse período, ele escreve um livro que foi assim um dos mais vendidos na Alemanha, que é o Mein Kampf, Minha Luta, né? Onde ele começa a expor algumas ideias que não são ideias originais. São 2 volumes. Um volume, no primeiro, ele ainda conta um pouco da sua experiência enquanto entrar no partido, nomeando as pessoas que ele admirava e tudo mais. E no segundo volume, ele já desenvolve aí as propostas do que seria o partido, que é uma proposta do partido para o partido alcançar o governo da Alemanha. Bom, dentre essas ideias, a gente vai então retomar aqueles 3 elementos que vão sustentar o nazismo durante o governo do Hitler. A primeira, a questão do racismo. Olha, a Hannah Arendt tem talvez, que é uma alemã judia, né, que foi inclusive foi presa e depois teve que ser exilada, né, para não morrer sob Hitler. Ela tem uma das teorias mais interessantes sobre o racismo que se desenvolveu na Alemanha. E ela afirma que as experiências com uma raça que o alemão considerava inferior, elas foram feitas na África, né? Porque no fim do século XIX a Alemanha participou da Conferência de Berlim e adquiriu uma imensa região dentro da África para fazer a sua exploração, né? Para explorar matérias-primas, ela já era bem industrializada, tá? E a Hannah Arendt diz que a ideia do racismo que depois prevalece no governo do Hitler é uma ideia de que se uma raça não conseguiu se desenvolver tal qual os germânicos, né? Se os germânicos tinham disciplina, envolvimento e esforço para se desenvolver, apesar de todas as adversidades da sua história, né? Essa raça era inferior, indolente, e que, portanto, não dava para dizer que o africano não era humano, mas dava para dizer que ele era um humano inferiorizado, tá? E essa ideia e as atrocidades que a Alemanha praticou nos seus territórios africanos já indicam o que ela faria conforme o governo do Hitler, porque inclusive no livro do Hitler, que é de 1923, 24, tá? Já existe a ideia de genocídio, tá? O Hitler expõe lá que é uma ideia que vem já desse preconceito que já existia, inclusive tem um geógrafo alemão, Husserl, que ele já tinha desenvolvido essa ideia de que se essas raças inferiores não fossem extintas, elas poderiam contaminar o desenvolvimento do mundo, né? No livro também, o Hitler desenvolve ideias interessantes. Por quê? E por que os judeus só? Por que os judeus vão ser considerados raça inferior, né? Porque os africanos eram e agora os judeus. Porque o Hitler era contrário a qualquer valor universalista, tá? Então, se a gente fala liberdade, igualdade, né, comunismo, né, qualquer valor assim, democracia liberal, capital externo, capital internacional, qualquer valor internacional, o Hitler era contrário, porque ele é extremamente nacionalista, e ele dizia que o culpado era o judeu, porque o discurso do Hitler, quando a gente escuta, quando a gente lê o que ele dizia, ele tem uma característica que se repete em todos,
que é sempre arruma um culpado para aquilo que está sendo... Então, por exemplo, a inflação da Alemanha, quem é o culpado? A Alemanha perdeu a guerra, quem é o culpado? A Alemanha não consegue se reconstruir, quem é o culpado? Então, ele sempre atribui a alguém a culpa de alguma coisa que está acontecendo na Alemanha, sempre, em todos os discursos. E nesse livro já aparece. Então, o que ele fala? Ele diz o seguinte, que todos esses valores universalistas que atrapalhavam o desenvolvimento humano e que poderiam contaminar toda uma raça pura, inclusive como a germânica, era culpa dos judeus, porque foram eles que criaram os primeiros valores universais. A questão do cristianismo como valor universal, ele era contra também, tá? Então, essas são características que já aparecem em 1923 e que foram ideias que o Hitler foi tirando daqui e dali, mas que existiu na Alemanha, não eram só dele. Ele foi o sujeito que reuniu isso, não é? Num livro e depois reuniu essas ideias num partido político que tomou o poder e que vai implantar essas ideias enquanto política de governo estatal, certo? Então, essa é uma questão já que aparece, que é o racismo, e a ideia de espaço vital, ele tira desse geógrafo que diz que toda raça pura precisa de um espaço para desenvolver. Se ela não tiver um espaço adequado, por mais que ela seja pura, por mais que ela se esforce, ela não conseguiria se desenvolver. E que esse espaço não poderia ter ninguém das raças impuras, das raças indolentes, das raças inferiores. Então, a ideia do Hitler, do genocídio dos judeus, não era para limpar os judeus só da Europa, era do mundo, né? Que esses espaços geográficos deveriam ficar disponíveis para as raças superiores. E para ele, a raça mais pura que tem é a ariana. Começa a chamar o sentido ariano dessa forma, né? Ou os germânicos aí. Bom, quando, então, depois que ele publica esse livro, vendeu muito livro na Alemanha, né? Ele vai se candidatar ao parlamento alemão, que se chama Reichstag, e ele, em 1933, consegue ser eleito para o parlamento. Tá? Então, o que é interessante a gente verificar, e para a gente fazer uma boa reflexão, é que esses governantes foram eleitos, né? Assim como Mussolini, assim como vários deles foram eleitos. Então, não é que ele tomou o poder de alguém, né? Ele foi eleito e por pressão, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha se transforma, os imperadores renunciam e se forma uma república, a República de Weimar, até que tem uma das constituições de direitos trabalhistas mais interessantes, né? Que a gente até cita para estudar, né, os direitos humanos de segunda geração, é essa Constituição. Então, a Alemanha era uma república que estava sofrendo essa crise do entre guerras, como um país perdedor, jamais endividado ainda, porque tinha que pagar as dívidas de guerra, né? Então, o Hitler vai ser eleito dentro da República de Weimar. Então, ele vai ser eleito e o presidente, que era Hindenburg, vai ser pressionado, porque ele vai ter uma enormidade de votos, vai ser pressionado pela classe média, pelos empresários, a convidá-lo para ser o chanceler, ou seja, o primeiro-ministro, o cargo aí que a Angela Merkel ela ocupa hoje, certo? E assim ele ascende ao poder em 1933, primeiro eleito para o parlamento e depois já convidado para ser o chanceler
pela também quantidade de votos e pela popularidade do Hitler dentro da Alemanha, porque tinham muitos que concordavam com ele, certo? Com o discurso agressivo, o discurso de colocar a culpa na França, de colocar a culpa na Inglaterra, de encontrar se a Alemanha estava com dívidas e toda desestruturada no pós-guerra, por que os judeus tinham dinheiro, por que os judeus continuavam com seus negócios, né? Sempre um culpado ele localizava para poder perseguir e tentar aí fazer a reconstrução da Alemanha que ele se propõe, tá? Então ele agora vai ser chanceler. Acontece que o Hindenburg morreu logo depois e ele não possibilitou a eleição de um novo presidente. Então ele vai assumir o poder para si totalmente e é a partir daí que ele começa a ser chamado de Führer, né? O condutor, o único líder, o líder da Alemanha, né? Isso foi aceito, o Hitler era muito homenageado, ele tinha ali seus seguidores, onde ele ia, ele era saudado pela sociedade, ele viajava pela Alemanha aí toda, né? Então, ao assumir o poder total, ele começa as perseguições, né? O Partido Comunista era muito forte na Alemanha, existiam anarquistas, existiam liberais, né? Existia um partido, e ele começa por prender, ele vai criando situações, existe dentro da historiografia várias teorias. Por exemplo, em 1933 pegou fogo o prédio, o parlamento, o Reichstag, e ele vai culpar os comunistas, né? Um incêndio assim muito pertinente, mas muito interessante para o fortalecimento. Então, com essa justificativa do incêndio, ele caça todos os parlamentares comunistas, ele começa a prender, ameaçar, já tem muita gente saindo da Alemanha, por exemplo, a Hannah Arendt, uma grande filósofa alemã, ela sai da Alemanha em 34, né? Que é essa época em que o Hitler está implantando as ideias que ele havia desenvolvido e juntado e que eram as ideias do Partido Nazista, tá? Bom, tem alguns autores, inclusive economistas, que entendem que deu muito certo o projeto do nazismo por causa das condições econômicas, né? Pra vocês terem ideia, gente, em 1930, 31, $1 custava 4,3 trilhões de marcos. $1, né? Pra vocês verem. A inflação em 29, 30 e depois vai ter a quebra da Bolsa de Nova York, né? Que vai acelerar aí a crise mundial. Para vocês terem ideia, a inflação era de 1000% ao mês, né? Então, o que aconteceu é que o dinheiro alemão não valia nada. Não valia nada. Muitas vezes ele era usado para pregar assim, nas paredes, para aquecer um pouco em relação aos invernos extremamente rigorosos que os alemães enfrentam, né? E então, o contexto, a conjuntura alemã do entre guerras favoreceu a emergência de um líder, mas esse líder sabia o que queria. Diferente de outros autoritários, ele tinha um projeto para o Estado. Então, a ideia do espaço vital agora precisa ser colocada em prática, né? Então, pelo Tratado de Versalhes, de 1919, a Alemanha não poderia ter militares, não poderia formar exército. O que o Hitler faz a partir de 1933? Convoca para o serviço militar. Começa a formar o exército, começa a militarizar novamente a Alemanha. Essas ideias têm aderência da população? Tem. Ele era muito popular. O livro dele vendia assim,
Cada colegial que se formava ganhava um exemplar de presente desse livro, quer dizer que todos liam e todos conheciam as propostas, né? Nenhum alemão aí pode se dizer enganado ou que não sabia. Pra vocês terem ideia, vocês já ouviram falar do Heidegger, Martin Heidegger? É considerado assim um dos maiores filósofos do início do século XX. Ele é conhecidíssimo, original, ele é um marco na filosofia contemporânea. O Heidegger, ele no início, ele apoiou o regime, certo? Ele achava que era uma solução para a Alemanha. Depois, obviamente, a partir de 35, ele se afasta. Mas se um filósofo com a capacidade do Heidegger apoiou, imagina a sociedade alemã, aqueles que não tinham tanto acesso aí às informações, né? O acesso era pelo livro, pelos discursos do Führer, que ele falava bem e ele colocava muita emoção. Portanto, era um grande condutor. Ele, de fato, foi um líder aí para a Alemanha, certo? E essa questão do espaço vital, a meu ver, é um dos motivos que coloca a Alemanha na Segunda Guerra. Por quê? Porque a ideia do Hitler era um espaço gigante dentro da Europa que remontaria ao Sacro Império Romano Germânico. Pra vocês terem noção, o Império Romano Germânico ele era Alemanha, Áustria, República Tcheca, Holanda, Bélgica, pegava uma parte da França, que é a região da Lotarígia, pegava o norte e o centro da Itália, era gigantesco. Então a ideia do Hitler é, se esse primeiro Reich ocupou esse espaço, o terceiro Reich vai ocupar também. Então esse é o espaço vital do Hitler, o terceiro Reich. Quando a gente fala terceiro Reich, é o espaço geográfico onde a raça germânica não só ela precisa, como ela vai ter para se desenvolver, para desenvolver aí uma grande civilização. Mas esse espaço precisa estar limpo de tudo que é impuro, a começar pelos judeus. Uma outra etnia que o Hitler vai perseguir são os eslavos. Os eslavos também eram considerados uma etnia, uma raça, né, inferior, e já existia, antes do Hitler invadir a Polônia, já existia também textos que diziam que o projeto era deixar os eslavos morrerem de fome, cercar de tal forma, e a ideia do Hitler era estender o espaço vital até a Rússia, principalmente na Rússia mais ocidental, que era grande produtora de grãos. E a gente sabe que uma das primeiras batalhas, a primeira batalha que o Hitler perde na Segunda Guerra é para a Rússia, né? E começa aí o declínio quando ele resolve invadir a Rússia em pleno inverno. Essa batalha e as outras da Segunda Guerra, todas foram planejadas e projetadas dentro dessa ideia do espaço vital. Qual vai ser o espaço europeu onde a raça pura germânica vai se desenvolver? Do que a raça germânica precisa para se desenvolver, né? Então, é o que nós vamos chamar de Terceiro Reich. Então, ele começa por anexar regiões que seriam ali as mais próximas e as mais fragilizadas, como, por exemplo, a invasão da Polônia. A Áustria, ele é austríaco, né? Ele não entendia como um país independente, separado, né? Ele entendia como germânico. Então, Anschluss é a ideia de que a Áustria é alemã, né? Fala a mesma língua e tal. Então, ele vai fazer toda a campanha de anexação da Áustria. Dentro da Áustria também existia grupos volumosos de gente que apoiava a anexação,
portanto apoiava as ideias e apoiava o governo do Hitler, tá? E aí então ele vai invadir a França, né? Naquela antiga rivalidade lá, né? Do Tratado de Verdun, e vai tomar de volta a região da Lotarígia, que havia perdido na Primeira Guerra Mundial. Ele vai anexar e ele coloca aí o seu exército dentro de Paris. Até 1941, não havia nenhum inimigo capaz de conter a expansão do Terceiro Reich, tá? Era um exército extremamente disciplinado, motivado, né? Motivado no sentido de recuperar a dignidade, no sentido daquele nacionalismo arraigado, de uma herança histórica que seria dos germânicos, né? E se a gente pensar, existe muita crítica, por exemplo, à Rússia, porque a Rússia, veja, tinha feito a Revolução Russa, né? E o Hitler fazia muita questão de mostrar, ele tinha pavor do comunismo, porque o marxismo, principalmente, ele propunha aí que esse movimento se espalhasse pelo mundo. Tudo que fosse universal, ele era contra, né? Valores universais. E ele então achava que ele poderia perfeitamente tomar parte do território russo, não acreditava muito no regime socialista, inclusive, mas se a gente for pensar nesse espaço vital, o que seria o Terceiro Reich, a gente pode colocar a Europa toda, a Europa continental, porque em toda a Europa continental a gente tem germânico, né? Em toda a Europa, porque os germânicos se esparramaram por toda a Europa no fim da Idade Média, né? Quando o Império Romano decaiu, todo o espaço romano, foram formando, nos espaços romanos foram se formando os reinos germânicos, que a gente chama de reinos bárbaros, não são bárbaros, são germânicos, né? Então a gente poderia dizer que se não houvesse aí a contenção desse expansionismo, o Hitler teria aí montado uma Europa como seu espaço vital, né? E obviamente, ao montar esse espaço vital, ele perseguiria todos os que ele achasse, não, mesmo o germânico que tivesse, por exemplo, casado ou filhos de germânicos com judeu ou com uma outra etnia, não eram puros, eram perseguidos também. O Hitler não enganou ninguém. Ele, desde o princípio, ele mostrou quem ele era. Há relatos de pessoas que ainda no princípio, no início do governo dele, visitavam turistas, né? Tão bom, né? Viajar. Agora ninguém pode fazer isso, mas os turistas, eu tenho um livro que um turista narra a experiência que ele teve numa cervejaria em Munique, e que passou uma moça já bem rasgada, assim, com uma placa dizendo eu sou judia, tá? E logo atrás o marido alemão obrigado a bater na moça e todo mundo cuspia e tudo mais, porque ele era obrigado a fazer isso, mostrando que ele não queria participar, não queria mais ser casado com uma judia, né? Então houve as separações, as perseguições, inclusive de crianças, tá? E uma coisa que também o Hitler faz, além da propaganda e do terror que vai atravessar a Alemanha, é a questão das crianças, a ideia de que as crianças pertenciam ao Estado e deveriam ser educadas dentro dessa ideia de raça pura, de espaço vital e de recuperar aí o império germânico, o que a gente chama de Terceiro Reich, né? Então a gente vai ver que o Hitler vai avançando, né? E ele vai com isso provocar a Segunda Guerra Mundial.
A França e a Inglaterra, de certa forma, foram responsáveis por não acreditar, por exemplo, ele rompe com a Liga das Nações, ele desobedece o Tratado de Versalhes, ele anexa a Polônia pede ajuda para a França, ele vai anexar a Áustria e só então é que a França e o Churchill, né, na Grã-Bretanha, entendem que era grave, que esse espaço vital cresceria muito se ele não fosse contido. Então, até 1941, o Hitler domina a cena militar ou aí da Segunda Guerra Mundial. E é importante dizer, mesmo que as pessoas muito... A gente não pode ser fechado de cabeça para estudar história, senão cria uma história atravessada, dessas que você enfia a história aonde você quer justificar as coisas, né? Não é para isso que serve a história. Mas se não fosse o governo, o exército soviético na Segunda Guerra Mundial, o Hitler muito provavelmente teria ganho a guerra. Toda a frente oriental da guerra, que é um limite gigantesco, né? Quem segurou o Hitler foi a União Soviética, foi o exército soviético aí, comandado por um não tão melhor, né? Um grande ditador também, que foi o Stalin, né? Mas a gente tem aí, lógico, a participação dos Estados Unidos na guerra e tudo mais, mas deve-se contar que a Europa não virou esse terceiro Reich, ou esse espaço vital do nazismo, com a contribuição aí da Rússia, da União Soviética, governada pelo Stalin, né? A gente sabe aí que em 1945, né, a Alemanha já está completamente dominada, existiu uma estratégia de guerra aí entre os aliados, que é a estratégia de pinça, né, de empurrando Hitler de volta para o território, principalmente lá para o norte da Alemanha, e que deu certo, né? E então ele, antes de terminar a guerra aí, antes de ter que ser humilhado e de o seu grande líder, o grande líder da Alemanha ser humilhado para assinar um tratado, ele primeiro se casa, né, com a sua companheira, e depois eles cometem o suicídio, né? Há aí uma discussão enorme a quem teria ficado com a fortuna do Hitler. Porque se a gente pensar só em direitos autorais desse livro dele, que vendia absurdamente, ele teria aí uma fortuna, né? Mas isso nunca foi resolvido historicamente, né? Ele doou os direitos autorais do livro para uma cidade de Baden, mas hoje o livro caiu aí ele é possível de ser editado sem ter que pagar direitos autorais. Porém, né, dificilmente uma editora se arrisca, né, a editar um livro que vai provocar tanta polêmica, embora existam versões disponíveis aí na internet para quem quiser conhecer. Eu penso que, mesmo quando a gente quer criticar um pensamento, a gente tem que conhecê-lo, não é assim? Ah, mas o livro é cansativo, ele é confuso, ele mistura coisas, você pensa, não tem muita racionalidade, mas ele tem ideias que vão se transformar nas ideias do nazismo. Isso Hitler fez. Ele tinha um projeto nacionalista, antidemocrático, anti-internacionalista, contra tudo que fosse internacionalizado, um Estado extremamente forte, um partido forte, né, que governa esse Estado como partido único,
e vai implantar mesmo as ideias que o Hitler acreditava, e não era só ele, tá? A raça pura, o espaço que essa raça pura ocuparia, que não poderia ser um espaço pequeno, e finalmente a recuperação aí tão sonhada do Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, certo? Aí não sei se ficou muita coisa, mas é interessante, tem muitos livros, tem um livro interessantíssimo, que eu devia ter deixado aqui para falar para vocês, mas eu posso pôr o nome do Facebook, que é um livro do médico psiquiatra, do psicólogo, que deu assistência aos acusados do nazismo, que foram presos durante o julgamento de Nuremberg. Então eles ficavam em celas separadas, eles tinham diariamente consultas com esse médico e ficavam sob extrema vigilância para não cometer o suicídio. E o que a gente vai lendo dos depoimentos, não é só que eles alegam que estavam cumprindo ordens, é que eles acreditavam no projeto do nazismo, né? Enquanto alemão, eles acreditavam que era correto, que eles tinham o direito de se reconstituir, que os judeus não tinham o direito de ocupar esse espaço que era germânico, e que eles eles levavam essas ideias universalistas, que ia acabar com a humanidade e tudo mais, né? Então é interessante observar, porque muitas vezes, quando se comete um crime que é considerado crime de guerra, crime contra a humanidade, né? Porque o Tribunal de Nuremberg foi o primeiro, mas depois a gente teve outros julgamentos. Aí as pessoas dizem, não, eu cumpria ordens. E nesses casos, inclusive empresários foram julgados, né? Não foi só militar que governou junto com Hitler, não. Alguns empresários que apoiaram e financiaram esse projeto do espaço vital. Há uma ideia que atravessa os depoimentos que, de fato, a Alemanha precisava se recuperar de todas as humilhações do que foi imposto a ela depois da Primeira Guerra Mundial, e que finalmente ela tinha um líder que ia recuperá-la. Houve uma recuperação na Alemanha? Sim, tá? Houve uma recuperação, que não foi assim um espetáculo, mas que lentamente, a partir do governo do Hitler, a Alemanha começa a se recuperar. Porém, essa recuperação, ela foi feita com base em grandes fortunas, que não eram só fortunas de judeus, né? Ou de eslavos, não eram só, né? Inclusive de algumas famílias alemãs também, né? Mas grandes fortunas que eram confiscadas em nome do Terceiro Reich, em nome de formar o Terceiro Reich. Então, é como você dizer que um país está em crise e você, óbvio, acaba com a crise quando você confisca as grandes fortunas que há no país. Então, o problema é que quando é um Estado totalitário, como foi o Estado nazista, o Estado alemão, que levou talvez o totalitarismo ao extremo, não há extremo maior que isso, o problema é que ele é arbitrário. Se o Estado precisa de dinheiro para garantir que o seu projeto vá para frente, porque depois acaba o poder pelo poder, para não perder o poder, qualquer fortuna serve, mesmo daqueles que não eram judeus, que não tinham atrapalhado o projeto, mas que tinham fortunas necessárias para a sustentação das ideias nazistas. Esse é um grande perigo em achar que um governo autoritário, que um governo muito ditatorial, né, que ele vai garantir, que ele vai dar garantia para algum grupo social ou para determinadas pessoas, porque ele não vai. Porque todos os governos totalitários, eles acabam um dia, né,
porque começam a ver as resistências, os escapes, as pessoas começam a perder o medo ao longo do tempo, eles acabam depois tentando se sustentar, porque não abrem mão do poder, o poder pelo poder. E o que acontece é que aí qualquer iniciativa que ajude a se manter no poder vai ser utilizada, inclusive se voltando contra os antigos parceiros aí de governo, né? Nunca é bom, sempre é bom a gente ter essa ideia de que os estados, os governos, eles têm grandes problemas, todos eles, né? E que quanto mais a sociedade participa no sentido de diversidade de opiniões, menor o risco que a gente corre de ter aí uma visão única, né? As denúncias, a participação social, essa diferença de opiniões e de ideologias entre grupos, isso é extremamente saudável no sentido de impedir uma ditadura, tá bom? Acho que foi uma delícia falar, né? O assunto é pesado, né? Mas é falando dele que a gente cada vez mais tem a certeza que a gente não quer isso para a vida da gente nem do nosso país, não é assim? Um beijo, meus queridos. Adorei!